A autoestima é considerada um importante indicador na saúde mental. Está diretamente ligada ao bem-estar e à qualidade de vida da população. Você sabia que ela também interfere nas condições sociais, afetivas e psicológicas do ser humano? E lidar melhor com a vergonha e a insegurança contribui para a manutenção da autoestima. Autoestima é o apreço, valorização e confiança que uma pessoa tem por si própria. Ela afeta diretamente tudo o que fazemos, os estudos, o trabalho e inclusive a vida social. Através dela, podemos enfrentar desafios e defender nossos interesses. O indivíduo com uma autoestima baixa se sente inadequado para enfrentar os desafios da vida, inseguro para tomar decisões. Pessoas com uma imagem negativa de si mesmas tendem a ter mais dificuldades para se relacionar e lidar com os desafios. Essa percepção pejorativa pode desencadear sintomas como pressão arterial alta, problemas gastrointestinais, sentimentos de raiva, culpa e até mesmo depressão. Ninguém nasce com baixa autoestima ou está condenado a viver assim como se tal coisa fosse uma doença crônica. Segundo especialistas, é possível construir uma autoestima saudável. Pessoas com determinação, foco e fé podem superar os seus dramas e conseguir uma mudança significativa em todas as áreas da vida. Thaís Orlovic, repórter setorial. Enfrentar a morte de um ente querido nunca é fácil. Mas uma decisão após esse momento pode evitar que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento. A Universidade de Taubaté, em parceria com o Hospital Albert Einstein, iniciou um trabalho de conscientização na região sobre a importância da doação de órgãos. Hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos, uma coisa que é um tabu ainda na cabeça do brasileiro, uma coisa difícil, né? Estamos recebendo aqui a professora Rosimeire Análio. Ela é enfermeira de formação e professora da Universidade de Taubaté, parceira do Hospital Albert Einstein na difusão dessa coisa do transplante, da doação de órgãos, uma coisa tão importante. Eu agradeço sua presença aqui no Repórter Setorial de hoje. Obrigado. De nada, eu que agradeço o convite. É muito difícil conseguir colocar na cabeça das pessoas que doar órgãos é uma atitude, inclusive, cidadã, além de humanitária, professor? É um pouco complicado no sentido que nós não temos muita cultura, né, de falar do ciclo, do término, né, da finitude do ciclo de vida. Na verdade, a nossa cultura, a gente fala muito do nascimento, de festa, né, festa de casamento, ir para a maternidade, mas falar sobre a morte é uma questão que, infelizmente, as pessoas ainda têm um tabu grande, né? Faz parte do ciclo da vida, todos nós, né, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e um dia nós vamos ter o ciclo da finitude. Eu penso que a cabeça do estrangeiro está mais preparada para isso. Nós tivemos agora na Olimpíada um caso clássico, né? Um técnico estrangeiro que se acidentou num táxi no Rio de Janeiro, imediatamente a família doou os órgãos dele para transplante, não esperou nem o corpo voltar lá para o pai dele, foi lá e... Mas tem que ser realmente assim, de imediato, né? A gente tem um tempo, né? No máximo 6 horas depois que é constatado a morte encefálica e também são feitos todos os exames, onde a gente pode constatar que aquele possível doador é um doador em potencial, né? Porque nem sempre, mesmo a família autorizando, esses órgãos podem ser, vamos dizer assim, transplantados. Porque, na verdade, é um benefício para a pessoa que vai receber o órgão, melhorar a qualidade de vida de alguém que, infelizmente, algum órgão já está deficiente, né? Mas nós também temos que tomar o cuidado de colocar órgãos que sejam sadios, saudáveis, para que essa pessoa tenha qualidade de vida. Então, são feitos vários exames, né? Eu acho que uma questão bem importante que as pessoas às vezes têm medo é da retirada de órgãos sem estar constatado realmente a morte do paciente. E, na verdade, não existe como acontecer isso, né? São feitos vários exames. Na verdade, sempre tem uma equipe, na equipe de profissionais tem um neurologista que vai fazer esse exame neurológico para constatação da morte cefálica, né? E a gente só vai abordar mesmo a família quando a gente tem certeza que o paciente já está em óbito, né? O cefálico, que é o óbito que não tem mais reversão. Eu imagino a dificuldade que seja para quem faz a difusão dessa cultura importante
E também para quem fica no convencimento da família para doar diante da morte cerebral. Eu me recordo que morava ainda no Rio de Janeiro, mas houve um caso rumoroso aqui em Taubaté, em que houve acusações a equipes médicas. O júri acabou de acontecer, ou aconteceu há 2 anos, e eu não sei, acho que isso pode ter causado algum tipo de embaraço no convencimento das pessoas. Na verdade, as pessoas desconhecem um pouco a história do transplante de órgãos no país, né? Uma das questões básicas é que o transplante de órgãos no país começou na década de 60, com o Dr. Zerbini, fazendo o primeiro transplante de coração na América Latina, né? Então, já há 50 anos, a gente está lidando com essa questão do transplante. Agora, talvez até por essa questão, né, que houve, em 1997 já se proclamou uma legislação criando o Sistema Nacional de Transplantes, né, onde a gente vai fazer existe toda uma logística, ele é coordenado pelo Ministério da Saúde, porque hoje nós somos assim, o país, né, o primeiro país que na verdade tem toda essa questão do transplante de órgãos no setor público. 87% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde, né, então é a maior rede de transplantes mundial público, né? O que às vezes nos causa orgulho e ao mesmo tempo não. Significa que também se a gente está fazendo tanto transplante, tem tanto o que fazer no setor público, porque talvez a gente não esteja cuidando muito bem da nossa saúde. A prevenção, né? Agora, eu fico imaginando também, com toda essa dificuldade, até verificar a compatibilidade da pessoa que vai receber o órgão com o órgão que está sendo doado, o desperdício, né? Que até bem pouco tempo foi denunciado que não havia um avião da FAB exclusivo disponível para fazer esse transplante. Quantos órgãos podem ter sido perdidos, hein? Quantas vidas também desperdiçadas. Mas agora a coisa entrou num caminho decisivo e importante, né? Esse sistema de transplante de órgãos, ele não depende só do transporte, né? A gente tem que pensar que, na verdade, já começa na capacitação de profissionais de saúde que possam abordar a família para fazer a captação, de cirurgiões qualificados para fazer essa retirada múltipla de órgãos, e o transporte faz parte de um dos pontos dessa questão, né? Hospital qualificado para isso também, então tem que ter um hospital que tenha no mínimo UTI, né? Então a gente sabe, infelizmente, a defasagem de leitos de UTI que a gente tem no país. Então são hospitais credenciados para fazer esse tipo de procedimento, são hospitais que têm no mínimo 80 leitos e que têm esse suporte de terapia intensiva, porque o paciente pode ter a morte cefálica, mas a gente precisa manter todos os órgãos, né, circulando ali, tendo um aporte vascular para que a gente possa fazer toda a busca, né, de um possível doador. Então, o transporte, é claro que é importantíssimo, mas ele faz parte de um contexto de várias etapas. Existia já uma parceria com as companhias aéreas nacionais, então as companhias aéreas sempre acabaram transportando esses órgãos de estado para estado, né? Agora, é claro que muitas vezes a companhia não tem, para aquele momento, um voo, de repente, para a Amazônia, né? Então, muito diferente da Força Aérea, que se tiver um avião em chão, como diz ele, em disponibilidade, eles podem ir para qualquer espaço. Graças a um grande brasileiro, Eduardo Gomes, que criou o Correio Aéreo Nacional. Agora, professora, um outro detalhe também muito importante. Houve um tempo que era obrigatório praticamente ser doador, né? A pessoa, para não ser doadora, tinha que fazer uma escritura pública, tinha que botar na carteira de identidade, não sou doador. Mas agora a coisa ficou diferente. Na verdade, desde a família 2011, que decide, desde né? 2001, né, ela é consentida. Então, na verdade, eu posso, né, ser doadora, mas eu tenho que avisar a minha família. Por isso que a campanha do Ministério da Saúde sempre coloca isso, né? Avise a sua família que você é um doador, porque só com o consentimento de um parente próximo, né, que a gente fala de concessão reta, cônjuge, maior de idade, é que pode ser feita, começar a se fazer os exames, todo o sistema de seleção para ver se a gente vai fazer essa captação de órgãos ou não. Existem algumas contraindicações também. Eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais para o nosso telespectador entender o que é preciso para se tornar um doador de órgãos e realmente como a gente deve qualificar essa situação junto aos nossos parentes, à nossa família. Mas vou lhe pedir para a gente entrar nesse foco, professora Rosemary Análio.
no segmento da entrevista. A gente já volta falando sobre esse tema tão sensível e tão importante aqui no Repórter Setorial. Você já percebeu que duas pessoas com a mesma idade podem ter graus diferentes de envelhecimento da pele? Já, né? O que será que faz com que cada um seja de uma forma ou de outra? Um estudo da Universidade de Duke, com 954 neozelandeses, eles foram avaliados aos 26, aos 32 e aos 38 anos. Foram avaliadas 18 variáveis biológicas e eles perceberam que algumas pessoas envelhecem um ano, a maior parte das pessoas envelhece um ano biológico para cada ano cronológico. Mas tem pessoas que aos 38 anos têm um envelhecimento biológico compatível com 50 ou 60 anos, acredita? E tem outros que aos 38 anos têm um envelhecimento que é aproximadamente de alguém que tem 30 anos de idade. E outra coisa muito interessante que esse estudo mostrou foi que esses primeiros sinais de envelhecimento que aparecem aos 38 anos, na verdade já são visíveis desde os 26. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente deve prevenir o aparecimento das rugas, retardar o envelhecimento cutâneo? Saiba que a partir dos 30 anos, existe um desbalanço entre o que a gente produz de colágeno e o que a gente perde de colágeno, uma balança desfavorável, a gente não consegue repor tudo aquilo que a gente perde. A partir dos 30 anos, a gente tem perda de 2% da quantidade de colágeno ao ano. Calma, que tem tratamento, não fica triste, tem tratamento para tudo isso. Quando a gente faz 60 anos ou mais, novamente é hora da gente se preocupar com o cuidado com a pele, porque a pele vai ficando mais fina, mais adelgaçada. É hora da gente se preocupar com cuidados de pele mais sensível, porque a pele já não aguenta mais tanto chumbo. Tem mais algumas coisas que eu quero falar para você. Eu tenho 20 anos, mas eu quero rejuvenescer muito. Posso usar o creme da minha mãe ou da minha avó, que tem 40, 50 ou 60? Não. Isso pode levar você a ter aparecimento de acne, obstrução de poros e etc. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero vocês a semana que vem. Fiquem com Deus e até logo. O Repórter Setorial faz mais uma pausa e depois do intervalo você vai ver. Violência doméstica faz mais de 2 milhões de vítimas por ano no Brasil. Voltamos em instantes.